Olá, gente, boa noite. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Bom, a gente começou agora, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para as pessoas entrarem. E aí, nesses 5 minutinhos, eu vou checando se tá tudo bem com a conexão, com o som, com o vídeo, certo? Eu vou checando aqui. Olha, a Franciele entrou. Quem mais? Franciele, você tá me ouvindo bem? Você consegue escrever aqui no chat, falar se está me ouvindo direitinho, se está tudo ok, me vendo direitinho. Ai, ótimo. Franciele já respondeu dizendo que está tudo certo. Olha, mais gente entrando, Érica, Marilene. Que coisa boa. Gente, a gente está dando só 5 minutinhos para mais gente conseguir entrar, tá bom? Acho que tá tudo certo, né? Vamos esperar mais 2 minutinhos para ver se alguém vai conseguir entrar agora. Depois a gente começa e as pessoas vão entrando. Estou só conferindo aqui com a pessoa que está me assessorando se está tudo certo.
Gente, então vamos lá começar. Para quem não me conhece, não me viu ainda em alguma rede social, meu nome é Tersila, eu sou psicóloga e eu sou uma estudante do tema de psicologia, de resiliência. Aliás, eu comecei a estudar resiliência quando eu entrei no mestrado, há alguns anos atrás, e aí desde então eu não parei porque eu me encantei muito com o tema e com a possibilidade que esse tema traz de enriquecer a nossa atuação enquanto psicólogos, né? Então, desde que eu entrei no mestrado, que foi há 6 anos atrás, que eu venho estudando esse tema, fiz uma pesquisa sobre resiliência, mais especificamente resiliência comunitária, e aí eu venho compartilhando algumas coisas que eu estudo nas redes, mas eu queria ter um momento de juntar todo esse conteúdo e compartilhar com vocês de uma forma mais efetiva, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui essa noite e eu espero que vocês saiam dessa aula compreendendo definitivamente o que é e o que não é resiliência, né? É muito importante que, principalmente para quem é da área, psicólogos, estudantes de psicologia, a gente possa ter essa clareza do que é resiliência, porque é um tema que tem sido muito falado ultimamente, a gente vê muitos memes, né? Até diminuiu mais agora, mas teve uma época que foi um boom de muitos memes e de muitas posts nas redes sociais sobre resiliência, e geralmente um conceito que nós, psicólogos, que pesquisamos resiliência, não concordamos. Então, eu já peguei até algumas brigas, assim, nas redes sociais, porque eu não concordo com a forma como algumas pessoas falam do conceito de resiliência. Mas eu vou explicar tudo isso ao longo da aula, e vocês vão poder sair dessa aula sem ter dúvida, certo? Essa aula é mais voltada para quem é da área. Quem não é da área consegue acompanhar, porque eu busco ter uma fala bem acessível, mas a gente vai falar sobre questões da psicologia também mesmo, né? É uma aula baseada em pesquisas da psicologia. Então, como surgiu o conceito de resiliência? O conceito surgiu na física, não sei se vocês sabiam disso, mas era um conceito da física para explicar como alguns materiais sofriam uma pressão e voltavam para seu estado anterior. Um ótimo exemplo disso é o elástico. Se a gente pega um elástico e puxa, ele estica, né? Ele sofre uma pressão, ele muda o formato dele, mas algum tempo depois ele volta para o mesmo formato de antes. Você puxa o elástico, depois solta, ele volta a ser como antes. Esse fenômeno é chamado de resiliência na física. E aí algumas outras ciências começaram a tomar o conceito emprestado. Então, o conceito começou a ser usado na ecologia, né, em outras áreas e também na psiquiatria e na psicologia. Então, como é que os psicólogos começaram a pesquisar sobre resiliência? Sempre que eu vou explicar resiliência, eu falo dessa pesquisa porque foi uma pesquisa pioneira que teve nessa área. Foi uma pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos, no Havaí, acompanharam muitas crianças que viviam em situação de vulnerabilidade. Então, eram crianças que viviam em uma situação de pobreza extrema, né, privados de vários recursos materiais. Algum dos pais era doente mental, convivia com uma doença mental, ou passou por alguma doença grave na infância. Enfim, crianças que passaram por grandes adversidades. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa longitudinal que acompanhou essas crianças durante 40 anos. Elas deixaram de ser crianças, né? Óbvio. E aí, para observar como é que essas crianças inicialmente se desenvolveram ao longo do tempo. E eles acompanharam e viram que algumas dessas crianças tinham tido um desenvolvimento esperado, vamos dizer assim, né? Porque aí depende muito do que é esse esperado também. Mas algumas dessas crianças tinham engajado numa profissão, tinham engajado em relacionamentos, então tinham continuado com seu desenvolvimento, apesar das grandes dificuldades que viveram na infância. E outras não, né? Outras realmente desenvolveram alguma doença mental, enfim, se tornaram mais vulneráveis ainda na idade adulta.
E aí eles começaram a observar o que era que fazia diferença. E o resultado principal da pesquisa é o que fazia diferença era ter um adulto significativo perto dessa criança, que não precisava ser ninguém da família. Geralmente era alguém da família, um tio, um avô, o pai ou a mãe, mas poderia ser um vizinho, um amigo, alguém que segurou na mão daquela criança, simbolicamente, e a ajudou a crescer. Né? Então, a gente já sabe que para que haja processos de resiliência, é preciso que haja pessoas significativas na vida da criança e dos adultos. E aí, inicialmente, antes de saber esse resultado da importância de um adulto significativo, o que é que as pesquisas indicavam? As pesquisas entendiam que algumas crianças simplesmente eram invulneráveis, eram superpoderosas, poderiam aguentar toda a pressão, poderiam passar por todas essas dificuldades que não sentiam nada. Então, a impressão que se tinha no começo das pesquisas era que era indiferente para aquela criança, para aquela pessoa, se ela estava passando por uma situação difícil ou não. Era como se ela tivesse uma capacidade mesmo de aguentar qualquer tipo de sofrimento. Só que aí, com a evolução das pesquisas, isso foi mudando. As pesquisas foram avançando, as pesquisas da psicologia e da psiquiatria sobre resiliência, e foi se percebendo que, na verdade, não era isso, não é que a criança é invulnerável. Tudo que acontece de difícil na vida de uma pessoa vai ter um impacto na vida daquela pessoa, não vai ser indiferente, mas alguns fatores diminuem esse impacto. Né? Alguns fatores, como esse que eu já falei, de ter um adulto significativo por perto, diminui o impacto negativo desses acontecimentos traumáticos. Então, e aí as pesquisas foram avançando e foram percebendo que, na verdade, não é uma característica que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Porque se fosse assim, então algumas pessoas teriam nascido com sorte de ter resiliência, de ser resiliente, e outras não, e isso nunca poderia ser desenvolvido. Mas o que se percebeu é que é um processo que pode ser desenvolvido, que pode ser estimulado, e que, na verdade, é responsabilidade de várias pessoas que estão por perto ali ao redor daquela criança, né? E dos adultos também. Quando a gente entende que a resiliência é um processo, a gente entende que todos nós somos responsáveis por esse processo, porque é um processo que depende de infraestrutura, de rede de apoio, de condições emocionais que muitas vezes dependem de um certo cuidado. Então, é algo que pode ser realmente desenvolvido e nós, como psicólogos, podemos fazer um papel importante nisso aí, certo? Então, agora eu vou falar para vocês o que não é resiliência, né? Essa parte é uma parte que eu planejei dar aula com muito cuidado e com muito carinho, porque, como eu estava explicando no começo da aula, muita gente confunde o conceito de resiliência e usa o conceito de resiliência com uma ideia oposta à que eu acredito, né? Então, onde é que mais tem aparecido o conceito? Só um minuto, deixa eu abrir aqui de novo minha aula. Onde é que esse conceito mais tem aparecido? Tem aparecido muito nessa ideia de motivacional, né? Na fala de alguns coaches, na fala nessa ideia de que vai lá e consegue, seja resiliente, você pode ser resiliente, e num contexto mais empresarial, né, com essa coisa de que é uma escolha sua. Seja resiliente, é uma escolha sua, é uma característica, você tem que ter e pronto. Como se fosse uma escolha da pessoa. Então, vamos listar aqui, para desfazer esse mal-entendido de vez, o que não é resiliência. Então, resiliência não é uma característica que a pessoa nasce ou não com ela. Ninguém é resiliente, porque você não pode garantir que uma pessoa vai ser resiliente diante de tudo que ela vai viver na vida. Por exemplo, uma pessoa pode... Um exemplo que eu conheço. Uma pessoa perdeu o pai muito jovem. Aos 15 anos de idade, ele perdeu o pai.
E aí ele precisou se organizar muito para se virar financeiramente. Logo cedo ele formou uma família e ele precisava sustentar essa família. E ele não desenvolveu, quando perdeu o pai, uma depressão ou nenhum outro problema mais grave. Mas depois de uns 10, 15 anos que o pai tinha morrido, ele passou por uma falência e aí sim entrou em depressão. Então, não é que o dinheiro seja mais importante do que o pai que ele perdeu. É que ele se fragilizou na perda do pai e quando veio a falência, foi tipo a gota d'água. Então, a gente não tem como prever se as pessoas serão resilientes ao longo da vida ou não. Porque depende do que acontece de ruim com aquela pessoa, da adversidade que aquela pessoa vive, depende de como aquela pessoa está por dentro, se ela se fortaleceu depois de passar por um luto, por exemplo, ou se ela se fragilizou. E depende da rede de apoio, de tudo que a pessoa tem de recursos externos que ela vai poder contar. Eu vou dar outros exemplos ao longo da aula. Mas, enfim, não é uma característica, não é um atributo pessoal inato que eu posso dizer fulano é resiliente, cicrano é resiliente, ou então seja resiliente. Não é uma escolha, a gente não escolhe eu vou ser resiliente ou não, eu vou ser forte ou não. Tem algumas coisas que a gente pode fazer que facilitam processos de resiliência, mas que não temos garantia nenhuma. Não é invulnerabilidade. Se você passa por algo que gera uma dor, você vai ser transformado por aquilo. Então, não é como no caso da física, que você pode sofrer a pressão e voltar para o estado anterior. Você nunca volta para o estado anterior. Quando você sofre uma perda, quando você passa por uma crise, por uma doença muito grave, é claro que você não vai ser a mesma pessoa. Não tem como. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. Na dor e no sofrimento, quando a gente vai lá fundo, no cerne da dor, muitas vezes a gente encontra uma força que a gente não sabia que tinha. E a gente desenvolve recursos e se aproxima de recursos que a gente também não sabia. Então, é por isso que algumas vezes, não sempre, algumas vezes a gente sai mais fortalecido de uma crise, certo? Não é uma questão de força de vontade, não é uma questão motivacional, tá? Não é uma coisa que eu quero, e eu escuto muito isso. Como quem é meu amigo, meu familiar, sabe que eu estudo muito esse tema, é muito comum as pessoas chegarem para mim dizendo, eu tenho que ser muito resiliente para aguentar uma situação dessa, né? Então as pessoas fazem essa, eu vou ser resiliente, eu vou aprender contigo a ser resiliente, como se fosse uma simples escolha, e não é, né? Depende de diversos fatores. E não é um resultado final, é um processo. O que a gente chama de resiliência é um processo no qual a pessoa supera uma grande dor, uma grande adversidade, uma grande dificuldade. Não se pode falar de resiliência se a pessoa não tiver uma adversidade. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de adversidades, de crise que as pessoas passam. Um divórcio, eu vou explorar mais esse exemplo do divórcio. Um divórcio, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma pessoa que passa por um desastre, como a gente teve aqui, né, o edifício Andréa, que desabou, como a gente teve várias tragédias já no nosso país. Então, uma pessoa que passa por um desastre desse e que perde tudo, perde a casa, além dos parentes, uma pessoa que passa por uma doença muito grave. Esses são os acontecimentos, né? Não tem uma lista fechada, são exemplos de acontecimentos que a pessoa, para conseguir continuar a viver, para retomar a vida, é importante que ela viva um processo de resiliência, né? Ela vai precisar viver esse processo. Como todo processo é dinâmico, a gente não sabe quanto tempo vai levar, a gente não sabe o que é que vai funcionar exatamente para aquela pessoa, naquele caso, para que ela viva um processo de resiliência. O que a gente sabe são características gerais. O que, em geral, funciona, facilita processos de resiliência. Isso tem sido estudado na ciência e a gente tem uma noção, certo? E aí eu vou trazer agora o exemplo do divórcio. Um divórcio, por exemplo, pode ser vivido de várias maneiras, né? Vocês podem até interagir um pouco comigo. Foi mal, eu me mudei sem querer, coloquei mudo.
Vocês podem interagir aqui escrevendo mensagem, né? E aí eu quero saber se vocês concordam que um divórcio vai ser uma experiência diferente para cada pessoa que vai passar por ele, né? O que é que faz essa diferença? Depende da saúde mental e emocional da pessoa para começar. Então, um exemplo, um paciente que tem personalidade borderline, que é um paciente bem grave, que vivencia o abandono de uma forma extremamente profunda e intensa. Um paciente com esse tipo de personalidade pode levar 20 anos para conseguir começar a superar um divórcio. Então, é o tipo de paciente que, depois de 20 anos que se separou, fala do ex-marido ou da ex-mulher como se tivesse sido ontem. Já tem outras pessoas que se casam 9 vezes durante a vida. Um exemplo. Então, você entende que a mesma experiência é vivida de forma diferente por pessoas diferentes, né? Que isso depende muito do seu estado mental, da sua... O estado mental é uma das coisas que influencia, certo? Mas da sua capacidade de se sentir capaz de estar sozinho, de estar sozinha, de se sentir capaz de saber que aquilo não deu certo, mas que outras pessoas, que outros relacionamentos podem dar certo, né? Depende de todos esses fatores internos, de flexibilidade, depende do que o casamento representa para aquela pessoa que se separou, porque para algumas pessoas, por exemplo, a crença religiosa faz um papel muito importante. Então, eu já atendi pessoas que dizem, eu queria me separar, mas eu não me separo porque é errado. O certo, de acordo com a minha igreja, é me manter casada até o fim. Então, para essa pessoa, além da dor de uma separação, que sempre gera alguma dor porque gera uma mudança de vida, né? Mas para uma pessoa dessa que está inserida numa religião que não aceita a separação, tem esse sofrimento extra, entendeu? Então, assim, para algumas pessoas, o cônjuge, o marido ou a mulher, é a sustentação dela, da felicidade dessa pessoa, né? A pessoa não consegue se ver separada daquela relação. Eles têm uma relação tão junta e misturada, tão codependente, que um não consegue se ver sem o outro. Já tem outros casos que a pessoa se desconectou do parceiro há anos, que já vem ensaiando o divórcio há anos. Então, você entende que uma pessoa que vem ensaiando um divórcio há anos, que já não está mais ali naquela relação inteira, provavelmente vai ter mais facilidade de superar o fim do casamento do que uma pessoa que vive para o cônjuge, para o marido ou para a esposa, ou por exemplo, uma relação abusiva, né? Um casamento que às vezes termina em traição, em violência. Todos esses fatores precisam ser levados em consideração para entender se uma pessoa vai ou não passar por um processo de resiliência, né? O que é, resumindo, é como acabou, que é o fator de risco para a saúde mental daquela pessoa, é como acabou, a intensidade do que existia antes de acabar, a forma como acabou, os recursos internos e os recursos externos. O que são os recursos externos? É a rede de apoio. Essa rede de apoio muitas vezes é a própria família, são os familiares da pessoa, são os amigos da pessoa, os vizinhos, são algumas instituições, é uma ajuda profissional, o psicólogo faz parte da rede de apoio, muitas vezes, né? Os recursos financeiros, essa questão do recurso financeiro faz muita diferença num divórcio, numa separação. Porque se cada um tem condições de se manter sozinho, não precisa do outro, isso não vai ser um problema. Mas quantas pessoas passam anos e anos casados para não ter que dividir os bens? Porque sabe que numa separação os dois vão perder muito em termos de recursos financeiros.
né? Então, se você tem uma segurança financeira, se você tem condições de passar por aquele divórcio e manter o seu padrão de vida, isso vai funcionar como um fator de proteção para você. Se você não tem, para algumas pessoas que dependem do cônjuge, é outro problema a mais, né? Então, como vocês estão vendo, a gente nunca pode dizer que uma coisa é fator de risco e outra coisa é fator de proteção, porque depende muito de cada caso. A gente nunca pode dizer o que é que vai, se vai ser fácil ou difícil para a pessoa aquela separação, porque às vezes a pessoa jura que vai se separar e vai ficar tudo bem, mas ela não se dava conta de fragilidades que ela carrega há anos já em outra vida, em sua vida, de outras experiências que ela teve. Então, assim, vai depender muito do que essa relação significa, do que o que a pessoa perde significa para a pessoa, vai depender muito do fortalecimento interno e externo nas relações que essa pessoa tem. Imagine uma pessoa que vive um relacionamento abusivo e por viver um relacionamento abusivo, ela se afastou da rede de apoio, ela se afastou da família, ela se afastou dos amigos, né? Ela deixou de fazer coisas que ela gostava, ela nem sabe mais o que ela gosta ou o que ela fazia só porque o cônjuge gostava. Então, para uma pessoa dessa, se separar e recomeçar é muito mais difícil, porque ela vai ter que fazer ainda esse movimento de aproximação, né? Então, assim, tudo isso é importante, o interno, o externo, e o que aconteceu e como todos esses fatores se relacionam, isso é resiliência. E existe uma curva de resiliência. Quando acontece alguma coisa dessas, que é um acontecimento devastador, a pessoa sempre entra em crise, numa crise transitória. Né? É bom que entre. Se a pessoa não entra, é porque ela está negando fortemente, com todos os seus mecanismos de defesa, aquela dor, e aquela dor vai aparecer em algum momento. Então, isso não é resiliência. Você perder um ente querido e no outro dia tá, mas tá bom, já estava doente, tá tudo ok, agora tá descansando. Pode ter certeza que essa dor vai voltar em algum momento. Então, não é isso que é resiliência. Você não se abalar com o que acontece não é resiliência. Resiliência é você sentir a dor que você tem para sentir e usufruir dos recursos que você tem à sua volta, das pessoas que você tem à sua volta, do que você pode fazer de atividades que vai te ajudar a superar aquilo e a ressignificar aquela dor, certo? Lembrei agora do exemplo do Rocky Balboa. Não sei se vocês já assistiram esse filme do Rocky Balboa, mas é um filme muito usado para vídeo motivacional, né? Porque ele tem uma hora no filme que ele usa uma fala dizendo que o que importa na vida é quanto você consegue apanhar. Não é nem se você consegue bater ou não, mas é o quanto você consegue apanhar. E aí muita gente entende que resiliência é isso, mas na verdade isso é resistência. Você conseguir passar a vida inteira apanhando e não sair daquela situação, isso não é resiliência. De uma situação que te oprime, que te faz mal. Por exemplo, no emprego. Você tem um emprego e nesse emprego você é vítima de abuso de poder. Você tem um chefe que abusa do poder e que te trata super mal e que te humilha e que faz todo aquele processo. E você passa 20 anos nesse emprego mesmo assim. Isso é resiliência? Porque eu aguentei chibata durante 20 anos, isso é resiliência? Não, não é. Você simplesmente aguentou porque talvez nem acreditou que tivesse outra opção, que tivesse outra possibilidade, que poderia se reerguer se saísse daquele emprego, né? Então, resiliência não é aguentar pancada. A resiliência é a combinação desses fatores que eu expliquei para que você possa, depois de um período de sofrimento, de uma fase de sofrimento transitória, retomar o seu desenvolvimento e voltar à vida. Como é que a gente sabe se está havendo resiliência ou não? Existem alguns instrumentos na psicologia que medem resiliência, mas uma forma mais prática de olhar para isso no consultório, com os nossos pacientes, é perceber se a pessoa está se envolvendo com a vida de novo depois de algum tempo. Né? Então, se a pessoa saiu de um relacionamento difícil, de um divórcio difícil, se o caminho que ela fez foi
Eu nunca mais vou me relacionar, eu vou me isolar para não correr o risco de passar por esse sofrimento de novo, ou se o caminho que ela fez foi eu vou me jogar no próximo relacionamento daqui a uma semana, porque eu não quero ficar nem um mês sozinha, ou se o movimento dela foi, vou me respeitar, vou viver essa dor, vou falar sobre essa dor, vou reconhecer essa dor, e depois de um tempo, aos poucos, mesmo com medo, eu vou começar a me arriscar de novo no amor. Entende a diferença? Então, isso é uma coisa que faz a gente no consultório ir percebendo se há ou não um processo de resiliência. E aí tem uma questão muito importante que eu preciso falar com vocês, que é sobre a nossa capacidade, enquanto psicólogo, de suportar a dor e o sofrimento do outro, e de suportar e aceitar que às vezes a pessoa não vai viver um processo de resiliência, tá? Porque, como eu estava dizendo, o processo de resiliência pode acontecer ou não. E algumas vezes não acontece. Então, tem o caso, por exemplo, de uma pessoa que teve uma infância muito difícil, com um pai muito autoritário, com muitos irmãos, com uma mãe que vivia envolvida em confusão com esse pai e que não sobrava atenção para essa criança. E ela teve que se virar sozinha sempre, que fazer tudo sozinha. Então, ela nunca aprendeu, ao longo da vida, a pedir ajuda, a se conectar com as pessoas, a falar dos problemas dela. E ela está em terapia há mais de um ano. A terapia tem um papel fundamental na vida dela, mas ela continua se isolando cada vez mais. Ela não está se envolvendo com a vida, ela não está se envolvendo com outras pessoas, porque não dá para ela. E eu não sei se algum dia vai dar. E se não der, se ela não entra num processo de resiliência, tudo bem. Eu estou aqui no consultório esperando por ela da mesma forma. Né? Então, os nossos pacientes não têm que entrar no processo de resiliência. Seria bom se eles entrassem? Seria. É bom que a gente saiba que fatores são esses, né? É bom que a gente se certifique se eles têm acesso a uma rede de apoio, aos profissionais que eles precisam para passar por aquilo, é importantíssimo. Mas, às vezes, a pessoa não tem condições, a pessoa não teve um ambiente que a fortalecesse o suficiente para ela viver um processo de resiliência, ou pelo menos não da forma que a gente quer, que a gente espera. Então, estar no consultório e acolher a dor da pessoa que não vive um processo de resiliência é um grande desafio. Não é difícil não é fácil nem para ela, que não vê melhora, que não vê resultado, e nem para a gente enquanto profissional. Na verdade, é extremamente frustrante, dá uma sensação de fracasso enorme. Mas mesmo assim, a gente precisa ser a pessoa que, mesmo sem ver melhora naquele caso, continua aqui acolhendo a pessoa, né? Eu tenho um paciente que sempre diz assim, vem para a sessão, fala todas as questões dela e depois sai e diz, eu espero que na semana que vem eu esteja melhor. E aí eu digo, se você não tiver, não tem problema, a casa recebe mesmo assim, né? Porque é o que é difícil pra gente, é acolher que a pessoa continua sangrando, que o sangramento não estanca, que a pessoa continua sofrendo, que a pessoa continua na peleja. Mas, ao mesmo tempo, olha como só o fato de fazer terapia já é um começo, né? De um desejo de mudar, de se recompor. Então, enquanto psicólogo, a gente precisa manter esse lugar de acolhimento, independente se a pessoa vai ou não viver um processo de resiliência. Porque a gente não pode usar esse conceito de forma a gerar um preconceito, né? Pessoas resilientes ou pessoas não resilientes. Não importa, o que importa é que a gente saiba como incentivar esses processos e fortalecer esses processos, identificar os recursos, mas principalmente que a gente possa acolher a pessoa independente de ela estar ou não vivendo um processo de resiliência. Ok? Então, isso é tudo que eu tinha para compartilhar com vocês sobre resiliência nesse espaço de tempo que a gente tinha reservado para hoje, né? Eu tenho muito mais o que falar com vocês, tem muito mais coisas que eu quero compartilhar sobre esse conceito, sobre as minhas experiências, né? Sobre o que eu tenho percebido ao longo dos anos.
E aí eu tenho uma proposta. Se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto, se você quer saber mais, eu te convido para fazer um curso que eu estou lançando hoje. O curso vai começar na segunda-feira que vem, dia 16. Serão 4 dias de curso, cada um com um assunto diferente. Eu vou já falar aqui o assunto de cada dia. E aí, o curso vai funcionar da mesma forma que está funcionando essa live. Vai ser aqui pelo Zoom. Eu mando, quando for começar a aula, eu mando o link para vocês. E aí vai ser gratuita não, vai ser online. E vocês vão poder tirar dúvidas aqui pelo chat. E aí, tem a vantagem de ser online é que você pode assistir às aulas sem sair de casa. Né? E aí você vai ter acesso a um grande volume de informação em um curto espaço de tempo. E nesse curso, como é o primeiro que eu estou lançando, eu vou oferecer um bônus muito especial, que é um atendimento via WhatsApp individual. Então, quem se inscrever no curso vai receber o número do meu WhatsApp, vai poder tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta, né, ter acesso a qualquer tipo de orientação durante a semana do curso, né? Esse acompanhamento individual via WhatsApp vai funcionar só durante a semana do curso. E aí o curso também está com um valor bem acessível, justamente por ser o primeiro. Eu não sei se nas próximas edições do curso eu vou conseguir manter esse valor, eu vou conseguir manter o atendimento individual, né? Nesse primeiro momento eu vou abrir poucas vagas justamente para conseguir fazer esse acompanhamento bem de perto. Então, vocês vão receber o link para se inscrever no curso por e-mail, tá certo? E o que mais? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Depois se você assistir a primeira aula e você vê que esse curso não vai te acrescentar, né, a tua prática como psicólogo, você pode cancelar. Depois da primeira aula, você pode cancelar e ter o seu dinheiro de volta, certo? E aí eu vou falar sobre os temas das aulas. Na primeira aula, a gente vai falar sobre as teorias psicológicas que conversam com a resiliência. Então, a gente vai falar um pouco de psicologia positiva, né? Porque a resiliência é uma área de estudo que conversa muito bem com a psicologia positiva. É considerado que faz parte da psicologia positiva, mas já está crescendo tanto que já está se tornando uma área independente. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a teoria do Bronfenbrenner, que também contribui muito para o entendimento de resiliência. Depois a gente vai conversar sobre resiliência e luto. Só que luto aqui, no caso, não é só o luto referente a quando se perde entes queridos, mas é um luto em geral, porque sempre que há uma grande mudança de vida, como, por exemplo, uma pessoa que perde a casa, se vive um luto porque aquela vida que você tinha, do jeito que você conhecia antes, não existe mais. Então, a gente vai explorar essa dor e como a dor pode ser transformadora e pode ampliar os teus recursos, né? E aí a gente vai, na terceira aula, aprender a identificar os recursos e escutar essa dor. E na quarta aula eu vou falar de resiliência familiar, que é algo que eu não falo muito, mas que eu já estudei bastante e que eu vou trazer para vocês um pouco essa ideia, né, e do papel da família diante de uma diversidade, de como o fato de um membro estar passando por um grande problema afeta toda a família e quais são os fatores que fazem com que a família contribua e sirva como uma proteção e promoção de resiliência na vida do indivíduo. Ok, então eu espero que vocês estejam saindo dessa aula com muita clareza sobre o que é resiliência, sobre o que não é resiliência, tá? Quem quiser aprofundar os estudos, você vai receber um link e você vai poder se inscrever e aí a gente se encontra de novo no dia 16 para o primeiro dia de aula. E aí, quem não puder se inscrever dessa vez, em algum outro momento do ano que vem, a gente vai lançar o curso de novo, então fica de olho e a gente se encontra. Tá bom? Obrigada pela atenção, obrigada por estarem aqui comigo hoje. Se você tiver alguma dúvida muito urgente, essa é a hora de falar, tá? Se não, pode entrar em contato comigo pelo e-mail tersila@resilienciapsi.com.br
pode tirar qualquer dúvida, perguntar qualquer coisa pelo e-mail que eu vou respondendo, tá bom? E aí, a gente se vê na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau. Como é que